Cumprimento a todos nesta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Dou glória a Deus pela minha vida, glória a Deus pela sua vida, por mais essa oportunidade abençoada que Deus nos concede de estarmos aqui na sua santa e poderosa presença. Dou glória a Deus, aleluia, louvado e engrandecido é o nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e para sempre seja louvado, adorado, glorificado, exaltado, para a glória de Deus. Aleluia, glória a Deus. Se você quer glorificar o Senhor, adore o seu Filho Jesus Cristo. Assim você está glorificando o nome do nosso Deus. Você está adorando a Deus através do seu Filho. Amém? Glória a Deus. Nós vamos nos alimentar nesta manhã de bênção de vitória com mais um maná do céu, mais um pão quentinho que Deus, na sua grande e infinita misericórdia, nos entrega com amor. Você pega esse pão, coma, deguste, seja abençoado, abençoada por Deus, em nome de Jesus. Amém? E hoje nós vamos estar meditando para a glória de Deus em 1 Reis, no seu capítulo 11, versículo 9. 1 Reis, capítulo 11, versículo 9. A palavra do Senhor diz assim: pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. Aleluia, glória a Deus. Nós vemos aqui o Senhor indignado com o rei Salomão. O rei Salomão era filho do rei Davi. O rei Davi, ele faleceu e ele, vindo descansar dos seus dias, foi levantado então, aleluia, o rei Salomão, seu filho, para ficar no seu lugar, para estar reinando sobre Jerusalém. Aleluia, glória a Deus. E nós vemos aqui que o rei Salomão, ele começou a reinar muito bem. Aleluia, glória a Deus. Ele ali construiu o templo ao Senhor. E construindo esse templo ao Senhor, o Senhor então alegrou o coração de Deus. E o Senhor então deu ali a liberdade para Salomão pedir o que ele quisesse. E Salomão foi feliz no que ele pediu. Ele pediu a Deus sabedoria para reinar. Sabedoria de Deus para cuidar do povo de Deus. E isso alegrou ainda mais o coração de Deus. E Deus então concedeu sabedoria ao rei Salomão e prosperou, aleluia, o rei Salomão. Aleluia, glória a Deus. Só que nós vemos que na caminhada, aleluia, glória a Deus, de Salomão com Deus, aleluia, durante a caminhada, nós vemos que Salomão, ele vacilou com Deus, que Salomão desobedeceu uma ordem de Deus, que não era para os filhos de Israel se casar com mulheres estrangeiras. Aleluia, glória a Deus. Que não era mulheres do meio do povo de Israel. Aleluia. E então o rei Salomão, ele casou, desobedeceu essa ordem e casou com várias mulheres. Aleluia, glória a Deus. Ele teve 700 mulheres. Aleluia. Ele teve 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. E suas mulheres, o que essas mulheres fizeram? Perverteram o coração do rei Salomão. Porque essas mulheres eram mulheres de outras nações, outros costumes, adoravam outros deuses. E Salomão desobedeceu a ordem de Deus, se casou com essas mulheres de outras nações, com essas mulheres estrangeiras,
com essas mulheres idólatras que viviam e conheciam idolatria, mexiam com idolatria. E o coração dele, então, aleluia, se perverteu. Salomão se perdeu. Aleluia, glória a Deus. Salomão se perdeu. Aleluia, e se afastou do Senhor, se esqueceu do Senhor. E aqui nós vemos que o Senhor se indignou contra Salomão, pois o coração dele desviou do Senhor. Nós devemos tomar cuidado. Nós aceitamos a Jesus como o único e suficiente Salvador. E no primeiro amor, nós estamos ali obedecendo ao Senhor, servindo ao Senhor com fidelidade. Mas a caminhada, aleluia, nós caminhando, aleluia, nós começamos a vacilar o nosso pé. Aleluia. Muitas das vezes nós vacilamos o nosso pé e passamos a desobedecer o Senhor e deixamos de ser fiéis ao Senhor. Aleluia. E assim como o rei Salomão, nós desviamos o nosso coração do Senhor. Nós não podemos desviar o nosso coração do Senhor. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Aleluia. Então, cair é do homem. Aleluia. Todos nós estamos sujeitos a cair. Aleluia. Durante a caminhada com o Senhor. Mas nós não podemos desviar o coração da presença do Senhor. Nós não podemos tirar o coração de Deus. Nós não podemos desviar o nosso coração, aleluia, para as coisas que não é de Deus. O nosso coração não pode se desviar, ou seja, nós não podemos perder o temor a Deus. Desviar o coração, perder o temor a Deus. Salomão perdeu o temor a Deus. Quando Deus dizer não coma, não mexa, não pega, não entra, não vá, não faça tal coisa, é o cuidado de Deus conosco, o não casar com mulheres estrangeiras era o cuidado de Deus com o povo de Israel. O Senhor sabia que se os homens ali de Israel se casassem com mulheres estrangeiras, eles iriam se perverter. Aleluia. Eles iriam se desviar da presença do Senhor. Eles iriam, aleluia, perder o temor a Deus. Por isso, quando o Senhor dizer não para mim, não para você, vamos obedecer sem questionar. O não é livramento de Deus. Aleluia, glória a Deus. E nós vemos aqui no versículo 10 do capítulo 11 de 1 Reis, e acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele casando com mulheres estrangeiras, ele então seguiu a outros deuses, passou a seguir outros deuses. Voltando um pouquinho atrás, 1 Reis, capítulo 11, versículo 7, diz assim: nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemon, a abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a Deus. Olha só, ele então construiu um santuário a outros deuses. Ele que no começo havia construído um templo ao Senhor, agora estava ali construindo, edificando um santuário a outros deuses. Aleluia, glória a Deus. Então o coração dele se perverteu. Quando você deixa, serva de Deus, filho, filha de Deus, você deixa
de adorar o Senhor é quando você está adorando outros deuses. Está adorando outros deuses. Você então perverteu o seu coração. Quem adora outros deuses não teme a Deus. Perdeu o temor. Aleluia, glória a Deus, a Deus. E ele então, no versículo 10 do capítulo de 1 Reis, 11 de 1 Reis, e acerca disso, lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Deus ordenou a ele, não se case com mulheres estrangeiras. E não segue a outros deuses. E ele desobedeceu a Deus por 2 vezes, se casando com mulheres estrangeiras e seguindo a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos, que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Ele perdeu o trono, ele perdeu o reino, ele perdeu a bênção. Aleluia, glória a Deus, por desobedecer a Deus. A desobediência nos leva a perder a bênção de Deus. Então, às vezes você fala assim, por que eu perdi a bênção? Era uma bênção e eu perdi. Era uma bênção e eu não alcancei. Por quê? Por conta da sua desobediência. Tem um versículo bíblico em Isaías que fala assim, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar. A mão do Senhor não está encolhida. A mão do Senhor está aberta. Ela quer me abençoar. Ela quer te abençoar. Mas a minha iniquidade e a sua iniquidade faz separação entre eu e Deus. Por isso que nós não recebemos a bênção. Ele quer me abençoar, ele quer te abençoar. Mas a iniquidade, que é o pecado que eu cometo, que eu pratico, está fazendo separação entre eu e Deus. A iniquidade e o pecado, a iniquidade, que é o pecado que você comete, está fazendo separação entre você e Deus. Aleluia, glória a Deus. Por isso que você não recebe. Por isso que você tem perdido muitas bênçãos, por conta da desobediência. Aleluia. Versículo 12. O Senhor é misericordioso. Nós vamos ver aqui agora a misericórdia de Deus. Contudo, não farei nos teus dias, por amor de Davi, teu pai, da mão de teu filho tirarei. Olha só. Ele então falou, Salomão, você vai perder o trono. Eu vou te tirar do trono. Só que eu não vou fazer isso nos seus dias, ou seja, o Senhor ia permitir Salomão então descer a sepultura, morrer primeiro, para depois tirar o trono dele. E isso ele ia fazer por causa de Salomão? Não, mas por causa do rei Davi. O Senhor ama o rei Davi. Aleluia, glória a Deus. Por causa do rei Davi, que era pai de Salomão. Rei Davi, que era fiel a Deus. Aleluia, que era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque obedecia a Deus. Aleluia. Se você quer ser um homem, uma mulher segundo o coração de Deus, seja obediente a Deus. Aleluia. E por causa de você, Deus poupa os seus filhos. Aleluia. Deus poupa o constrangimento aos seus filhos. Deus poupa os seus filhos de ser constrangidos por causa de você, pai, mãe, obediente. Obediente a Deus. Contudo, não farei nos teus dias, por amor de Davi, teu pai, da mão de teu filho, tirarei. Todavia não tirarei o reino todo. Darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém que escolhi. Então o Senhor, ele ia dar ao filho dele, que era Roboão, filho do rei Salomão. Salomão morreu, desceu à sepultura, e assim Roboão, seu filho, ficou reinando em seu lugar. Aleluia. Por quê? Por amor ao servo de Deus, Davi, e por amor a Jerusalém. Deus, ele ama Jerusalém. E ele ama também o teu servo Davi. E por amor a isso, então, o Senhor não ia aí permitir o rei Salomão ser
constrangido, perdeu o reino vivo, em vida. Mas ele desceu à sepultura e o seu filho Roboão, então, reinou em seu lugar. Amém? Glória a Deus. Quer ser abençoado? Obedeça ao Senhor. Quer ser abençoado? Não questione o não do Senhor. Obedeça o não do Senhor. Não faça, não entre, não pise. Obedeça ao Senhor. O não do Senhor é um cuidado do Senhor comigo e com você. Amém? Jesus Cristo te ama.